Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso número 16. Eu vou retirar minha máscara. Eu acredito que você vai me ouvir um pouquinho melhor agora. Mateus capítulo 19, o verso número 16 ao verso número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Quando eu iniciei essa série de sermãos baseado na palavra escolha, eu fui trabalhando alguns aspectos, e na semana passada nós falamos um pouquinho sobre obediência. A obediência, nós olhamos o rei Ezequias e como ele olha para o seu pai e vê o modelo de Acaz, ele vê o modelo do seu pai e ele diz: esse modelo não me serve. Por quê? Esse modelo, em todo o tempo de reinado, foi um reinado terrível, onde havia a palavra desobediência em todo o tempo. Porque nesse reinado havia agora ídolos posses, o povo havia se corrompido e o povo estava longe da presença de Deus. E quando Ezequias assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é viver a obediência. A obediência ao seu pai? Não, mas sim ao seu pai Davi, que representava o pai espiritual da nação de Israel. Porque ele olha agora para um modelo de Davi, ou para a dedicação de Davi ao Senhor, e ele diz: eu quero servir ao Senhor desta mesma forma. Por isso, quando você vai lá em 2 Reis, capítulo 18, você verá que ali naquele trecho, agora vai falar um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias. E a palavra obediência vai ser o pilar do reinado de Ezequias. E esta noite eu quero falar um pouquinho agora também em escolhas, mas como prioridade. O que é prioridade para você? Talvez você seja até parecido com esse jovem que diz: Senhor Jesus, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? Eu vou à igreja todos os domingos, até na pandemia, né? A gente vai à igreja, eu cumpro todos os pedidos. O pastor fala para bater palma, eu bato palma. O pastor fala para fazer uma dancinha, eu faço dancinha. Graças a Deus, né? O pastor não fala isso para vocês, né? Que bom, fico feliz também. Mas pode dançar também, pode bater a palma. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos cumprir ritos, até mesmo dentro da comunidade, mas ainda assim nós podemos estar longe do que é prioridade na vida cristã. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a prioridade é algo que nós colocamos, como sugere, em primeiro lugar. Se nós não tivermos essa nítida visão que tudo que pertence a Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, nós estaremos longe da presença santa do próprio Deus.
Porque a prioridade é dizer que na minha vida todas as coisas precisam estar como secundária e Deus, o Deus de Israel, deve ser a fonte primária naquilo que eu estou fazendo. Por isso, quando nós pensamos em prioridades, primeiro eu quero trazer o primeiro ponto como Deus precisa ser o centro. Deus precisa ser o centro. O que é o centro? Quando Israel foi construído o templo lá com Salomão, agora Israel tinha um centro em Israel. Por isso, quando eles queriam adorar, buscar ao Senhor, eles iam até o templo. Quando foi retirado, destruído o templo, para um judeu foi uma coisa terrível, porque para ele ali era o local santo de Deus. E o templo, quando é destruído, é derrubado, lançado ao chão, para um judeu foi algo terrível que aconteceu, porque para eles ali representava a santidade do próprio Deus. Agora, quando eu penso em centro, eu penso também qual é a nossa lista de prioridades na nossa vida. Qual é a minha lista de prioridades? Se você tivesse agora uma caneta e um caderninho, eu pergunto a você, como você iniciaria a sua lista? Quando nós fomos comprar pão, aí eu estou usando o pão integral, é isso? E aí a Nerinha pesquisou. Se no ingrediente, quando você olha atrás, não começar com a farinha integral, é isso? Aí esse pão, se começar com farinha branca, está errado. Então tem que ser a farinha integral. Por quê? Precisa ser a prioridade daquele pão. Senão ele não traz o efeito que ele precisa. E também na nossa vida, quando a gente faz a nossa lista, nosso checklist, o que está em primeiro lugar na sua vida? Vamos pegar um exemplo? Acredito que aqui a maioria trabalha. Quem está em primeiro na sua lista? Deus ou o trabalho? Talvez você diga, é o trabalho. Ou talvez você diga, não, é Deus que me deu o trabalho. Você não precisa me responder agora. Você precisa somente refletir sobre o assunto. Eu estudo. Quem está na frente? Quem está acima do estudo? Deus ou o estudo? Eu cuido do meu lar. Quem está acima? O meu lar ou Deus? Eu cuido da minha família. Quem está acima? A sua família ou Deus? Isso é prioridade. Porque a partir das nossas prioridades, nós vamos entender o que Deus vai realizar na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos trazer tudo, para baixo das nossas asas, Nós não temos asas, mas simbolicamente, trazer tudo para baixo das nossas asas e dizer, eu vou dar um jeitinho de resolver. E esquecemos que o Deus da resolução está com você. Ele está dizendo, eu sou a prioridade. E todas as coisas os serão acrescentadas. Por isso, ele diz, não andem ansiosos, mas lancem sobre mim o seu fardo, porque eu sou o seu Deus. Percebe a nossa visão de igreja? Muitas vezes nós vamos à igreja para dizer, Deus, eu preciso dessa bênção. E Deus está dizendo, eu já sei a bênção que você precisa. Eu tenho a sua bênção nas minhas mãos o tempo todo. Mas ele pergunta, você precisa de uma bênção, mas você precisa de mim? Percebe a diferença? O quanto você quer se relacionar comigo? Porque agora nós precisamos olhar para Deus e ver se realmente Ele é o centro. Observa no texto, o menino chega, esse rapaz, ele vai a Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar o quê? A vida eterna. Ele não queria saber o que Jesus falava sobre a vida eterna, mas ele queria saber o que lhe faltava para chegar na vida eterna. Como diz, eu quero garantir o meu futuro. E eu vou a Jesus e pergunto a Jesus, Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus não dá um resultado para ele, mas Jesus começa agora a conversar com ele e diz para ele, primeiro, por que você me chama de bom? Aqui é uma pegadinha, porque nessa pergunta, quando ele fala bom mestre, para um judeu que realmente conhecia a letra, só havia um que é bom, Deus. E quando ele chama Jesus de bom, Jesus vai dizer a ele, epa, eu sei quem é você. E a sua pergunta tem um outro fundo.
Por isso Jesus vai dizer, só tem um que é bom, Deus. E ele diz, agora Jesus diz, você quer conversar? Vamos à frente. Então você é um cara bom naquilo que você faz. Mas vamos ver até onde a sua conversa quer me levar. Porque Jesus havia entendido que ele não era o centro, mas ser salvo era o centro. Assim também, no nosso checklist, nós precisamos ver o quanto nós colocamos os nossos afazeres antes de Deus, de entender que Deus é o centro e que todas as coisas estão nele. E eu sempre imagino Deus como é a minha forma, ok? Isso não é teologicamente o que a gente aprende na teologia, nem na Bíblia, assim, de certa forma. Mas eu entendo Deus como um armário, um grande armário. E as minhas funções são gavetas. E eu entendo que esse grande armário é que comanda tudo na minha vida. Percebe a diferença? E quando eu penso no meu trabalho, eu tenho uma gaveta do meu trabalho que está colocada nesse armário que é Deus. Por isso, se essa gaveta estiver comigo, eu não tenho onde guardá-la, eu não tenho como encaixá-la, eu não tenho como mantê-la. Mas se eu colocar ela no lugar dela, tudo dará certo. Assim também, quando Deus é o centro, agora todas as coisas que nós temos, nós colocamos nesses compartimentos, organizando passo a passo, mas sabendo que todos os itens ou todas as áreas da nossa vida estão colocadas em Deus. Porque quando eu inverter isso e eu começar a colocar Deus como uma gaveta colocada na escola, colocada no trabalho, a coisa sai do que é normal e Deus passa a ser secundário. E muitas vezes nós temos deixado Deus como secundário. Ele não tem sido o centro. Qual é a prioridade? A prioridade é o que está na nossa mente o tempo todo. Eu vou para o trabalho, mas eu vou orando. Eu estou trabalhando, mas eu estou dizendo, Deus, fala comigo através do meu trabalho. Aquela pessoa que eu não gosto, eu falo, Deus, trata o meu coração, porque eu não quero não gostar daquela pessoa, eu quero que o Senhor mude o meu coração. Ah, mas ela é que é turrona, ela é que é isso, deixa ela ser. Você tem que orar por você mesmo. Lembre-se, o seu Deus é o Deus que transforma. Eu lia uma história, depois eu gosto de ler muitas histórias, mas ontem eu ia falar que era uma história que eu li, não. É um filme que a Yasmin contou pra gente ontem, um filme cristão. E ela fala sobre um rapaz que tinha um pai. Esse pai era muito violento. Ele batia no menino, o menino saiu de casa, ficou revoltado com esse pai. E eles se separaram por muitos anos. E ele era um rapaz que tinha um talento na área musical muito grande. E depois de muitos anos, ele vai procurar esse pai. E ele imagina encontrar o pai, um homem violento ainda, talvez carrancudo, machucado pela vida, mas ele encontra um pai sereno. E ele estranha aquilo. E ele pergunta o que aconteceu. E aquele pai diz, eu me encontrei com Jesus. É aqui que começa a transformação. Porque Jesus passa a ser o centro. A violência era o compartimento. E Deus tratou aquela gaveta que precisava ser tratada da violência. Deus tratou a família, Deus foi tratando área por área, porque Deus é o centro. Quando Deus está no centro, todas as coisas se organizam. Quando Deus é o centro, mesmo que na sua casa esteja tudo de perna para o ar, quando você começa a orar, Deus começa a organizar aquela gavetinha que é a sua família. Mas não tem mais jeito. Tem jeito. É impossível, já tentei de tudo. Talvez você tentou pelo seu jeito. Quando você coloca diante de Deus, Deus tem autoridade de transformar. Talvez você não goste do método, né? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. E Deus diz, eu vou te mostrar, eu vou fazer, mas do meu jeito, não do seu jeito. Aqui está a diferença. Porque se fosse do jeito daquele rapaz, daquele menino, talvez seria lançando o pai atrás das grades,
dizendo: aprenda o que você fez comigo, aprenda a pagar por isso. Essa é a forma do homem, essa é a visão humana, é o coração machucado que diz que é olho por olho, dente por dente, enquanto Jesus diz o quê? Ame ao seu próximo. E quando você não consegue, ame ao seu próximo como eu amo você. Olha para o meu modelo e ame ao seu próximo. Porque quando você olha, pensa, por que Deus me ama, sabendo quem você é, você vai dizer: realmente, eu tenho que amar igual a Ele, então não existem barreiras. Esse Deus é poderoso, é um Deus tremendo. Quando nós olhamos para o profeta Daniel, ele não teve medo de colocar Deus como a sua prioridade. Ele não teve medo de subir nas torres, abrir as janelas e continuar orando ao Senhor. Quando você olha para Josué, que também foi o outro sermão de escolhas, Josué não teve medo de dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quando você olha para o rei Ezequias, ele não teve medo de transformar o reino que estava se tornando pagão e levar aquele reino a adorar ao Senhor, porque eles tinham prioridades. Deus precisa ser o centro, Ele deve ser o alvo do nosso desejo. Em segundo lugar, Deus precisa ser a direção. Um barco, pensa em um barco, se ele não tiver direção, se ele não tiver alguém que esteja guiando ele pode ir para alto mar, ele pode se perder. Quando você também pensa no caça-tesouro, eu me lembro do primeiro acampamento que eu fui lá no estado de São Paulo, e tinha o tal do caça-tesouro. Eu não sabia como funcionava aquele negócio, e aí a gente andava com um grupo e eles pegavam uns trechinhos assim com versículos, e eu não entendia nada de versículos, e eu olhava assim e eu ficava perdidão, mas eu ia seguindo o fluxo, né? Então o fluxo ia para lá, corre para lá. Eu só achava o papel, mas eu não entendia muito bem o que eles estavam fazendo. Mas eu sabia que no final havia um tesouro. E eu não lembro se era uma caixa de bombom que a gente ia achar. E a gente caçando o tesouro. Assim também, quando nós caminhávamos juntos em grupo, eu chegava cada vez mais perto do tesouro. Mas quando me deixavam sozinho, eu ficava igual aquela barata tonta, sabe? Que corre para cá, corre para lá, não sabe o que faz, tropeça no fio. Então, o que acontecia? Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas quando eu tinha pessoas, homens e mulheres comigo, que conheciam a palavra, eles me levavam cada vez mais a conhecer ou encontrar esse tesouro. Porque acredito que aquele acampamento, o maior tesouro não era a caixa de bombom, mas era corações para Jesus. E ali, de uma forma simples e descontraída, aquele grupo me ajudava a chegar cada vez mais perto de Jesus. Assim também são os acampamentos. Por isso, nós precisamos investir em jovens e acampamentos onde eles possam se conhecer. Quando buscamos conhecer a Deus, agora Ele também se alegra e diz: claro, meu querido, enquanto agora você despertou para me conhecer, Ele vai dizer, vou contar um segredo. E eu estava doido aqui esperando, porque eu busco encontrar você há muito tempo. Desde a fundação do mundo, eu já queria me encontrar com você. E agora chegou o grande momento, porque esse é o nosso Deus. O Deus que nos leva na direção correta, o Deus que nos pega pela mão e diz: eu estou com você em todo o tempo. Eu estou com você nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres, quando você recebe uma bênção, ou mesmo quando você está triste ali no quarto, onde no escuro eu vejo as suas lágrimas. Eu sou o Deus que tudo vê, o Deus que tudo provê também. Esse Deus que agora Ele caminha conosco a cada momento. Em João 9,4, hoje pela manhã, esse verso, eu achei ele muito interessante. Jesus dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. É necessário. Existem coisas que são necessárias. Nós precisamos fazer isso enquanto o Espírito Santo habita nos nossos corações. Enquanto nós estamos na casa do Senhor recebendo a dádiva da palavra. Quantos países
que as pessoas não podem falar de Jesus? Quantas situações pessoas passam que a palavra de Deus não pode ser pregada, não pode ser aberta, não existe a palavra de Deus, eles compartilham a folha rasgada da palavra de Deus. Então nós temos oportunidades, e enquanto há luz, nós precisamos buscar ao Senhor, buscar essa palavra que nos guia na direção certa. Quando você vai ao Salmo 119, 105, o verso que nós conhecemos, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz. Então a lâmpada que ilumina os nossos pés num mundo cheio de escuridão. Quando o apóstolo Paulo, ele vai no capítulo 6 de Efésios, ele olha e diz: esse mundo tenebroso, ou seja, esse mundo que está caminhando na escuridão, a cada dia longe da palavra do Senhor, e nós temos a luz. Precisamos olhar para Deus e continuar a nossa caminhada. Existem inimigos naturais que tentam nos desanimar, como a nossa própria carne. Às vezes achamos que é o diabo, tudo nós queremos lançar sobre o diabo e até dar mais valor ao diabo do que ao próprio Deus. Deus está dizendo: ei, esquece o diabo, olha para mim, deixa eu ir à sua frente, deixa as potestades que eu já venci elas por você. Eu já venci. Quando Jesus está ali no alto do pináculo e o Satanás diz a ele: lança-te daqui, que a palavra do Senhor diz que os anjos vão segurar o Senhor. Ele diz: eu não preciso tentar ao meu Pai, tudo isso aqui já é meu, esse reino que você me oferece é meu, porque o meu Pai já me deu. Mas está escrito: não tentarás o seu Deus. Percebe a diferença? Um Jesus que está dizendo: eu não preciso me preocupar com isso, meu Pai já supriu o que eu preciso, e suprirá em vocês também. Suprirá na minha vida, na vida da Nerinha, da Sandra, do Ibrahim. É um Deus que supre em todo o tempo. Por isso nós não podemos perder a direção. Em último lugar, Deus precisa ser a realização. Eu peguei um poeta secular, não vou falar que é do Lulu Santos, senão vocês vão falar que é coisa assim do mundo, tá? Mas ele tem um pedacinho de uma música que ele diz agora sobre o amor que realiza a força. Ele vai dizer que realiza a força que tem uma paixão. Então um amor que realiza, porque senão ele fica somente na nossa memória, no nosso coração. Quando eu era pequeno, a Nerinha tampou o ouvido agora, quando eu era mais novo, adolescente, eu ficava apaixonado pelas meninas, e claro que era sempre a Nerinha que eu via, né? Mas aí, aquilo, eu sonhava, mas não realizava. Aí até que um dia eu falei para Deus: essa aqui, aquela ali, eu lembro no ponto de ônibus, já era tarde da noite, eu disse: aquela ali eu queria pedir ao Senhor, porque essa aí eu quero namorar para casar com ela. E o que aconteceu? Deus deu. No começo foi difícil, por quê? A sogra teve que intervir. Eu usei outra estratégia, vou ensinar o Ibrahim aí. Ibrahim, presta atenção, cola em mim que você brilha agora. Eu vi que a mina estava difícil. Aí o que eu fiz? Vou conquistar a sogra. Fui chegando na sogra, falando: na sogra, nossa, era tão legal, né? Aí a sogra foi lá, foi caindo na lábia. Aí no momento certo, a sogra foi lá e falou para ela: garra vergonha na cara e assume esse rapaz, ou deixa ele para lá. Aí ela teve que assumir. E até hoje, 26. mais 4, 27 anos juntos. Né? Parece que foi ontem. Mas são até a parte do início do namoro, né? Ela tinha 7 anos. Era um pouquinho mais velha. Tinha 16 anos, né? Então 16 não é, hoje ainda não é pedofilia, se os pais autorizarem. Então 16 anos, e dali em diante, mas saiu de uma abstração da nossa mente e uma realidade, a realização. E quando eu estava ali, eu estava dizendo: Deus, eu achei a minha costela. Eu achei a minha costela. Agora o Senhor tem que contar para ela.
E Deus foi fazendo todo o resto. Assim eu creio que Deus prepara a pessoa que nós amamos. Às vezes a gente fica preocupado. O que eu vou fazer? E Deus está dizendo, calma. Não saia aí igual um maluco, uma maluca. Deixa eu realizar aquilo que eu quero fazer na sua vida. Experimentar de Deus todos os dias é isso. É você saber que o seu namoro, o seu trabalho, o seu estudo, até o seu lar, tudo pertence a Deus e deixa Ele realizar na sua vida a obra que Ele quer fazer. Às vezes nós pensamos, eu quero ser... às vezes, eu lembro do como que era? Me fugiu o nome dele. Não vou falar esse exemplo. Pula esse exemplo. Quando nós temos e buscamos realizar aquilo que nós queremos, muitas vezes está fora, na visão de Deus, está fora de onde nós estamos. Às vezes eu digo, eu quero me formar em tal área, porque eu vou ganhar dinheiro, vou conquistar, e Deus está dizendo, você não vai se formar nessa área, você vai por esse outro caminho, você vai se formar nessa outra área, e eu vou abençoar a sua vida. E nós vamos orando, e de repente a gente vê que tudo muda, e a área nova entra, e Deus abençoa. Por quê? O nosso coração é diferente do coração de Deus. Às vezes, Deus está dizendo, o caminho que você está, aos seus olhos é muito bom, mas ao meu eu vou realizar aquilo que é bom para a sua vida. Por isso nós lançamos os nossos pedidos e até os nossos anseios no altar do Senhor. Cumprimos nossos horários no trabalho? Cumprimos. Por quê? Porque nós temos disciplina e prioridade. Quando nós tivermos disciplina em Deus e buscar Ele como prioridade, Ele vai resolver o nosso problema. Porque Deus não está sendo a prioridade. Lembra lá da gaveta? Eu estou querendo fazer o meu armário. E Deus está dizendo, não, traz sua gaveta aqui por mim. Eu vou ser o seu Senhor. Tá ruim aqui? Calma, eu vou dar solução. Mas então Deus vai ficar realizando desejos? Não. Mas Ele vai nos levar à maturidade espiritual a cada dia, a cada momento. Por isso você não precisa ficar se preocupando, você pode descansar no Senhor. Precisamos nos despir de tudo que nos leva para longe da presença de Deus. Que Deus fortaleça a sua vida e que agora, no final desse sermão, você possa repensar quem está em primeiro lugar lá nas suas prioridades. Eu vi um sermão há muitos anos sobre finanças que dizia, se você quer saber o que é prioridade na sua vida, olhe o seu talão de cheque. Hoje a gente quase não usa mais talão de cheque, né? Então olha a fatura do seu cartão. A Dalvinha deu curso de finança, provavelmente ela falou sobre isso. Essa é a prioridade. As nossas prioridades, às vezes nós queremos tomar e dizer, é assim que eu faço. Às vezes nós colocamos no altar de Deus e Deus demora um pouquinho, vou lá e pega de volta e fala, Deus, deixa que eu resolvo do meu jeito. E Deus fala, beleza, vai lá. Daqui a pouco você volta, Deus, quebrei a cara. E aí coloca de novo no altar de Deus. Aí Deus demora um pouquinho, você vai lá, pega de novo e fala, eu vou resolver do meu jeito. Achei um rapaz lindo, forte, maravilhoso, cabeludo lá, e Deus está dizendo, não é esse. Vou te dar um de perna assim, que são 2 cambitos, né? Eu não vou citar o nome da pessoa, mas quando eu era adolescente, ela dizia assim, nossa, meu marido vai ter coxas bem grossas, né? E aí, que ela achava lindo. E nem vou falar que... Não posso citar nomes nenhum, que eu conheço todos os nomes. E aí, hoje o marido dela tem 2 cambitos, e não sou eu. A Neria provavelmente queria também isso, porque o dela deu azar, né? Mas hoje ela é casada com um rapaz que tem 2 cambitos. A perninha dele é magrinha igual a minha. Aí eu olho para ela e fico pensando, eu nunca falei isso para ela, hein? Por isso que eu não vou citar nomes. Eu penso, tá vendo? Se Deus tivesse dado um de coxa grossa, talvez você não seria feliz como você é. É assim. O nosso Deus, às vezes a gente quer de um jeito e Deus está dizendo, calma, querido, calma, querida, é do meu jeito. Mas deixa eu ser a prioridade na sua vida e contar para você tudo de bom que eu já preparei para você. Que Deus te abençoe e que você essa semana reflita o que é prioridade na minha vida. Amém?